Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vídeo este do nível de número 143. Hoje é dia de mensagem bíblica. Já vai abrindo aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36. Vamos ler o versículo 25 e 26. Amém? Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25 e 26. Enquanto você procura, eu quero falar para você aí do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão. Você que nunca leu a Bíblia toda, vem para esse curso que eu posso te ajudar a ler a Bíblia toda, tá bom? Uma metodologia mais facilitada que vai fazer você ler a Bíblia quantas vezes você quiser. Primeiro, você que nunca leu a Bíblia toda. Segundo, você que quer aprender todos os louvores da harpa. Terceiro, frases de reflexão para ampliar seu jeito de pensar e de agir. Quarto, a Bíblia versículo por versículo, ou seja, não é à toa que estamos em Ezequiel 36 e já estamos no versículo 25 e 26, versículo por versículo, tá bom? E você quer aprender a pregar, quer aprender as regras da pregação, como se aplica, como fazer, me comunique. Quer essas 5 coisas? É só falar, irmão Cleberson, eu quero. Me passa aí o seu contato, eu vou entrar em contato com você, você vai me passar o seu contato e eu vou estar te informando como que funciona. Amém? Bora para cima então. Crescer junto. Já tem quase 60 pessoas crescendo diariamente. Pessoas que há anos de crente tinham dificuldade de ler a Bíblia toda, hoje já leram uma, já leram duas, já leram 3 vezes. Tem delas que já está indo para a 4ª vez, tá bom? Então você quer esses resultados para sua vida? É só vir para cima, vir para o curso aí que a gente cresce junto, tá bom? Eu já estive aí no seu lugar, na estagnação espiritual. E graças a Deus, Deus me tirou daí. E hoje, para a glória dele, eu posso produzir muitos frutos através dessa metodologia. Amém? Então você pode ser mais uma pessoa aí ajudada pela metodologia que Deus colocou no meu coração. Beleza? Bora para cima. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 25 e 26. Está escrito assim, ó. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Bora para cima. Na mensagem bíblica anterior, nós falamos do versículo 23, não é isso? 23, no nível de número 142. E no 23 ele diz assim, ó, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Querendo ou não, a nação de Israel, ela começou a se tornar pecadora, e muito pecadora, e a começar a se afastar dos mandamentos de Deus. E as outras nações, observando isso, começou a profanar o nome de Deus também por causa de Israel. Então já dá para se imaginar o cenário que estava lá dentro. Ou seja, é lógico que uma nação inteira
ela não veio a ser pecadora de forma completa. Ela começou com um pouquinho, com um, com dois, com três, com quatro e foi aumentando. Foi aumentando a proporção. E querendo ou não, uma das coisas que a gente deve refletir nisso aqui é que uma das coisas que mais desvia crente é crente desviado. Você já percebeu? Um israelita, como é que se fazia um outro israelita pecar? As outras nações, às vezes, tinham condições de fazer isso? Tinham, mas muito mais um irmão que é da mesma religião que a sua, que é do mesmo propósito que o seu, muito mais ele te faz pecar. Ela te faz pecar. Por quê? Porque automaticamente você vê a pessoa pecando, pecando, pecando e ao mesmo tempo ela está em um culto parecendo que nada aconteceu. Você vê um crente hoje que ele está desviado, você vê que só sai da boca dele essas perguntas sarcásticas. É sempre crente desviado tentando desviar outro crente. Quer ver? O que você tem para falar sobre a bebida? Você sabe que a Bíblia não condena a bebida, né? E aí, o que você tem para falar? De vez em quando a gente pode tomar um... É interessante que perguntas como essa é feita por gente que já estava no nosso meio e hoje está desviado. E o que ele está tentando fazer? Tentando perturbar a mente dos neófitos na fé, das pessoas que estão começando, das pessoas que estão progredindo no Evangelho. Perguntas frequentes como bebida, perguntas frequentes como tatuagem, sexo. Sempre você vai ver algum crente desviado falando para outro crente, tentando desviar. Foi exatamente assim no meio do povo de Israel. Não começou a nação toda pecando, mas os poucos que começaram influenciaram os outros a pecarem também. E um conselho de Deus para a sua vida: sempre se distancie de crentes desviados. Sempre se distancie de crentes que um dia já foram puros, um dia já tinham temor nos seus lábios, um dia já tiveram temor na sua mente, nos seus sentimentos, tomavam cuidado. Só que hoje algo frustrou eles no meio evangélico, no meio cristão, que colocou em xeque a pureza do evangelho. E eles não conseguem mais ter um bom relacionamento com Cristo porque olharam mais para os israelitas do que para o Deus dos israelitas. Entendeu, não? Olharam mais para o crente, para pastor, para a igreja, do que para o Deus da igreja. Então sempre busque se afastar desses crentes, tá bom? Crentes que têm título de crente, mas estão desviados. Não tem temor nenhum na língua, não tem temor nenhum na mente, não tem temor nenhum nos seus sentimentos. Sempre falam de forma maliciosa, sempre falam de forma sarcástica e quando se trata de pecado, já não dói em nada na vida deles. Está parecendo um leproso espiritual. Amém? E ainda no 23, diz assim a palavra de Deus: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Aqui, Deus está provando que vai se revelar para os israelitas e para as outras nações. E com certeza vai produzir temor, porque todas as pessoas que se depararam com a santidade de Deus,
com a glória de Deus, a sua mente se encheu de temor, a sua alma se encheu de medo, porque quão terrível é a imagem da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. E aqui Deus está dizendo que vai se revelar tanto para o israelita, vai tirar eles da Babilônia, vai tirar eles do cativeiro, quanto para as outras nações que estão maltratando o povo de Deus. Olha que coisa interessante. E essa revelação de Deus, ela produz temor. Essa revelação de Deus, ela produz arrependimento. Se lembra de Isaías? Isaías capítulo 1, ele vai dizer, ai de ti. Isaías capítulo 2, ele vai dizer, ai de ti. Isaías capítulo 3, ele vai dizer, ai de ti. Isaías capítulo 4, ele vai dizer, ai de ti. Isaías capítulo 5, ele vai dizer, ai de ti. Isaías capítulo 6, quando Deus se revela para Isaías, ele diz, ai de mim, que vou perecendo. Por que, Isaías? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Todas as pessoas que têm um encontro com Deus, cria-se um temor no seu coração, arrependimento na sua mente. Arrependimento significa mudar a rota, mudar a direção. Se você fazia uma coisa, porque você teve um encontro com Deus, você vai passar a fazer outra totalmente diferente. É por isso que todo verdadeiro crente, como que você olha que um crente de fato tem comunhão com Deus? É quando ele fazia uma coisa e quando teve um encontro com Deus passa a fazer outra coisa totalmente diferente. É quando ele agia de uma forma no mundo e quando agora tem um encontro com Deus passa a ter um comportamento totalmente diferente. Então toda pessoa que ela tem um encontro com Deus produz dentro dela temor, respeito, medo e arrependimento. Ela muda a sua conduta. Amém? E aí chegamos no versículo de número 25, que está escrito assim, ó. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Do que eles vão ficar purificados? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse derramamento de água que Deus está falando que vai derramar aqui no seu povo, ele se refere ao ritual de purificação para remover contaminação religiosa. Entenda, vou repetir isso aqui. Esse derramamento de água aqui, que Deus fala, então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse derramamento de água se refere ao ritual de purificação para remover contaminação religiosa. Isso mesmo. Vamos observar alguns textos. Êxodo, capítulo 30. Êxodo capítulo 30, do 17 ao 21. Olha o que está escrito. Do 17 ao 21. Ó, a pia de cobre
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Levítico 14, 52. Levítico, capítulo 14, versículo 52. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas. Que águas são essas? Essa água da purificação. E com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Números capítulo 19, do 17 ao 19. Números capítulo 19, do 17 ao 19. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queimada da expiação e sobre ele porão água viva em um vaso. 18. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo, ao terceiro e sétimo dias, espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará os seus vestidos, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Depois de ler todos esses textos aqui, de ver qual é a água que o nosso Deus está falando, que vai lavar, espalhar o seu povo, que está cheio de pecado, de idolatria, eles começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar imagens, começaram a pecar com força, principalmente na área da idolatria. Eles começaram a adorar muitos ídolos. E Deus aqui está dizendo que vai purificá-los com essa água. Essa água era um ritual religioso para todas as pessoas que pecavam de forma idólatra, adorando outros ídolos, adorando outras coisas que não era Deus. Ou até mesmo, se você for ver bem, essa água era até jogada em casa que tinha mofo, porque para Deus, casa que tinha mofo era amaldiçoada, tá bom? Também. Olha que coisa interessante. Nesse derramamento de água de purificação para remover contaminação religiosa. Esse mesmo rito aqui, esse ritual, ele está apontando para o batismo lá no Novo Testamento. Você sabia disso? Que essas águas purificadoras aqui, ela está apontando para o batismo no Novo Testamento. Por que ela está apontando para o batismo no Novo Testamento? Porque aqui, se essa água no Antigo, ela servia para purificar contaminação religiosa, no Novo Testamento, você se batiza. E qual a finalidade do batismo? É você entrar na água imerso
todo, seu corpo todo, entrar na água e sair. E o que significa? Ali morreu a sua antiga vida. Ali morreu a sua velha natureza. E quando você sai da água, ressuscita agora uma nova natureza. Que nova natureza é essa? A nova natureza de Cristo. Aonde antes você gastava tempo com ídolos, antes você gastava tempo com coisas religiosas do mundo, antes você gastava o seu tempo adorando sua própria carne, ou seja, fazendo tudo que você queria. Depois do batismo, esse simbolismo é você mostrando para Deus que morreu a sua antiga vida e ressuscitou agora uma nova vida em Cristo. Oh, glória! Deixa eu fazer uma aplicação para você. Você que é meu irmão, você que é crente, saiba de uma coisa: se você se batizou, sua velha natureza, ela tem que ficar dormindo aí dentro. Se você se batizou, sua velha natureza, seus antigos hábitos que você tinha, aquela mania que você tinha de gastar com coisas mundanas, gastar o seu tempo com coisas mundanas, ela morreu no dia do seu batismo. E ressurgiu, sabe o quê? Desejo de se relacionar com Cristo. Desejo de se relacionar com Cristo através da oração. Desejo de se relacionar com Cristo através da leitura da palavra. Desejo de se relacionar com Cristo através dos louvores. Desejo de se relacionar com Cristo através de uma vida de jejum, em consagração. Então, olha o que Deus está falando para a gente através desse vídeo. Se você se batizou, sua velha natureza tem que andar dormindo. E o tempo que você gastava com o mundo, eu permiti até o dia do seu batismo. Depois do seu batismo, seu tempo tem que ser gasto comigo. Eu acredito que essa seja uma mensagem que todo crente precisa ouvir. Porque estamos vivendo uma época em que não temos apenas que evangelizar os não evangélicos. Estamos vivendo uma época que temos que evangelizar até os evangelizados. É crente, mas continua com palavrão na boca. É crente, mas continua gastando quase todo o seu tempo com coisas triviais. É crente, mas continua mentindo. É crente, mas continua irado. É crente, mas a velha natureza ainda continua aí mais viva do que nunca. Então, que através dessa reflexão bíblica, você que já foi batizado, lute para manter a sua carne morta, dormindo. Não deixe ela sair para fora. Amém? Vamos continuar. Que Jesus, através desse vídeo, te lave com a água da purificação, a água da palavra. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É lógico que essa profecia aqui, ela aponta também para o futuro, não só para a época de Ezequiel, mas ela também está apontando para o futuro, que é quando Deus ele vai habitar em nós através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo é que nós conseguimos ter um coração que agrada a Deus. Só através do Espírito Santo é que
conseguimos ter um coração que obedece aos mandamentos de Deus. Aqui, Deus está falando para o seu povo que tinha um coração que não conseguia mais agradar a Deus. Por que Deus usa a palavra coração de pedra? Sabe por quê? Porque Deus estava falando com o seu povo, falando com o seu povo, falando com o seu povo, e ele não estava dando ouvidos. O coração deles se tornou insensível para pecar, não sentiam mais o pecado. Coração de pedra, porque Deus falava e não ouvia. Coração de pedra, que Deus até mandava certas consequências em escalas menores, mas mesmo assim, eles continuavam não ouvindo. Aqui, Deus resolve não quebrar o coração, mas Deus resolve tirar. E aqui está apontando para o futuro, por quê? É só no Novo Testamento que a gente agora tem uma nova natureza, que é o que Jesus explica em João 3. O nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. É só no Novo Testamento que nós temos uma natureza, uma nova natureza. Mas se tratando da natureza humana aqui, é aqui que a gente vê a nossa degradação, é aqui que a gente vê a nossa humilhação, é aqui que a gente vê que necessita em todo momento da graça de Deus. Porque nesse capítulo aqui, especial nesse versículo, está mostrando como de fato é o nosso coração. Você sabe como é que é a minha natureza e a sua de fato? Quando não temos a graça de Deus, quando não temos a presença de Deus, a nossa natureza é coração duro, a nossa natureza é ouvido tapado para Deus, a nossa natureza é coração duro que só se abre para pecar. Essa é a nossa natureza de fato, essa é a nossa natureza sem a graça de Deus, essa é a nossa natureza sem a presença de Deus. Mas aqui Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou dar um novo coração. Eu vou colocar em vocês um novo coração. Eu vou tirar esse coração que não me ouve. Eu vou tirar esse coração que só quer pecar. Eu vou tirar esse coração que só tem tendência para os vícios. Eu vou tirar esse coração que não faz nada, não obedece aos meus mandamentos. E eu vou colocar um coração que me obedece. Eu vou colocar um coração que se santifica. Eu vou colocar um coração que faz o bem. Aqui Deus está mostrando a nossa natureza. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui Deus apenas está nos mostrando o quão pecador nós somos. E aqui entra até algumas coisas para a gente parar para pensar. Observe bem, se somos todos pecadores, e não tem um justo sequer, por que será então que de vez em quando a gente encontra pessoas olhando para outras e dizendo assim: para aquele ali não tem salvação, para aquela ali não tem salvação? Ora, se todos somos pecadores, apresente você para Deus só uma razão para Ele ter salvado você. Se somos todos tendenciosos ao pecado, apresente você para Deus só uma razão para Ele salvar você. Então logo essa visão é descartada. Nunca podemos olhar para ninguém e dizer: ali não tem salvação. Nunca. Porque somos todos pecadores. Só que também entra um detalhe que precisa ser explicado. Não é porque somos todos pecadores
que vamos continuar fazendo sempre o que a gente quer. Até porque tem muita diferença diante de Deus entre se esforçar para não pecar e pecar sem esforço nenhum. Guarde muito bem isso. Somos todos pecadores, mas existe uma diferença gigante diante de Deus entre se esforçar para não pecar e pecar sem esforço nenhum. Os dois pecam. Os dois. Mas qual é a diferença? É que um se esforça para não fazê-lo. Sobre esse habita a graça de Deus. E sobre o outro, que faz, peca, sem esforço nenhum, sobre esse, a Bíblia diz que habita a ira de Deus. Sobre eles permanece. Então, estou fazendo essa diferença para não colocar tudo numa mesma balança e dizer, somos todos pecadores e por isso vamos pecar mesmo. Não é assim que funciona não, tá bom? Vamos continuar. Essa é a nossa verdadeira natureza. Não apresentamos nenhum motivo para Deus nos salvar e Ele nos salvou. E ainda nos deu um novo coração para responder ao seu amor e os seus mandamentos. Nós, como seres humanos, falhos e pecadores, por nós mesmos, nós não conseguimos responder aos mandamentos de Deus. Nós não conseguimos. Nós mal conseguimos cumprir os 10 mandamentos. De vez em quando, todo ser humano, estou falando de todos, de vez em quando todos os seres humanos, só nos 10 mandamentos, ele desliza em algum. Se a gente não consegue cumprir 10 mandamentos direito, quem dirá a palavra de Deus de forma completa e toda? É por esse motivo que Deus ele tem que dar pra gente um coração novo, uma nova natureza espiritual. Porque é o Espírito que produz em nós essa nova natureza, o desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso que através desse vídeo eu profetizo para a sua vida um novo coração, uma nova natureza espiritual, para que você responda aos mandamentos de Deus. A raça humana provou que com a própria força ela não consegue obedecer a Deus. É por isso que Jesus enviou o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Esse sim nos ajuda em tudo. Amém? Que Deus te dê um novo começo. Se você caiu por causa do coração de pedra, se você está num vício por causa do coração de pedra, se você está longe de Deus por causa de um coração de pedra, que através desse vídeo o Espírito do Senhor tire o seu coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne, um coração espiritual, um coração que responda aos mandamentos de Deus, um coração que seja bom, um coração que seja honesto, um coração de bom caráter. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seu ministério. E se você for líder religioso, um pastor, uma pastora, que Deus abençoe seu ministério também. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Sorriso de crente e Deus lhe bendiga.